Boa noite, gente. Aqui é o Fábio, professor de arte, história e ciências e também ensino religioso. Hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro, nós teremos 3 aulas: aula de ciências, história e também a aula de arte, aqui no primeiro período. Material de história, abrindo aqui, o tema dele é a origem do homem. Obviamente que todos sabem, nós não temos somente uma explicação para a origem do ser humano na Terra. A gente está falando aqui nesse texto da origem científica para a espécie humana, da forma como o homem teria evoluído desde as formas mais primitivas, chamada de Australopithecus, até o nosso ancestral mais desenvolvido, que seria o Homo sapiens sapiens. Muita gente pode se questionar aí, ou me questionar, a respeito da teoria da criação, né? Que a gente conhece da Bíblia. A teoria criacionista, que fala sobre Adão e Eva. Eu gostaria de dizer que uma coisa não necessariamente tem que negar a outra, tá? Não é porque a gente vai fazer esse estudo da origem humana a partir do ponto de vista da ciência que passaremos a negar os nossos princípios, a nossa fé, tá? Então, vamos analisar isso aqui do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do estudo, do ponto de vista científico, da necessidade da gente saber o que a ciência pensa sobre a história da evolução dos seres humanos e não vamos diminuir por isso a nossa fé naquilo que eventualmente a gente acredita de como tenha sido a origem dos seres humanos. Vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, História, tá? Que fala sobre como o homem teria aparecido, né? O surgimento do Australopithecus, do Homo habilis, as características de cada um desses seres, em que época eles teriam vivido. O Homo erectus, olha a fotinha dele aqui, que bonitinho, olha só que bacana. O homem de Neandertal e o Homo sapiens sapiens. Ao final do material de história, vocês têm aqui algumas perguntas. A letra A. Onde teriam vivido os primeiros hominídeos? Letra B. Quais eram as características do Homo habilis? Letra C. Quais as principais características do Homo erectus? Letra D. Quais as principais características do homem de Neandertal? E letra E. Quais as principais características do Homo sapiens sapiens? Ok? Façam a leitura. Sempre assistam ao vídeo que está disponível aqui no link. Basta clicar no material. Já abre aqui o nosso videozinho da aula, nosso vídeo explicativo. É um vídeo bastante interessante para a gente saber um pouquinho mais sobre a origem do homem. Há quanto tempo estamos circulando aqui pelo planeta? Cada vez mais a ciência está se aproximando da data definitiva. Por enquanto, o que está valendo é o seguinte: se considerarmos o Homo sapiens o mais parecido com a gente, ele surgiu há 300 mil anos. Se a referência for dos primeiros hominídeos, aí a idade vai para 2 milhões de anos. De uma coisa não é... É isso. Não deixem de assistir ao vídeo. Foi só uma pequena demonstração aí do nosso vídeo de história. Isso posto, temos aqui também o material de ciências, que vai continuar falando sobre a questão das misturas, a separação das misturas. Nós vimos na nossa primeira aula o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. E aqui nós vamos ver que existem alguns processos que permitem a separação de misturas, né? Aqui tem vários processos. Catação, por exemplo,
para as misturas heterogêneas, né? Que são aquelas misturas que apresentam mais de uma fase, né? As substâncias que não se misturam, que não se homogeneizam, né? Então, para misturas heterogêneas, temos a catação, levigação, ventilação, flotação, sifonação, filtração a vácuo, decantação, que é o processo de deixar um material mais pesado ser depositado no fundo de uma superfície líquida e conseguir separar esse material sólido do material líquido, né? E temos outras formas de separação de misturas que foram citadas aqui. E temos também a separação das misturas homogêneas. Aí a gente tem aqui a fusão fracionada, solidificação fracionada, evaporação. A evaporação eu vou destacar aqui, que é o método utilizado para retirar o sal da água do oceano. Vocês sabem que o sal que a gente utiliza, o sal de cozinha, ele é produzido a partir desse processo aqui, de evaporação da água do mar nas salinas, né? E o que resta é o sal de cozinha propriamente dito. Então, é um processo de separação de misturas a partir da evaporação. No caso aqui, uma mistura homogênea, né? A água salgada, ela parece ter somente uma fase, a gente não consegue distinguir ali nenhuma mistura. Mas, quando levada essa água para a secagem, o que resta é uma substância, é o sal. E outros processos aqui, a destilação simples, destilação fracionada, destilação por arraste de vapor, tá? Vocês vão fazer essa leitura, uma leitura mais ilustrativa, e basicamente vocês vão responder a duas perguntas. O que significa separação de misturas? E letra B, pesquise como é produzido o sal de cozinha, tá? Como acontece a produção do sal de cozinha, que é obtido a partir de uma mistura homogênea, certo? Aqui, tal qual lá no material de história, vocês vão clicar nesse link aqui para assistir o vídeo do YouTube, que fala justamente sobre a separação de misturas heterogêneas, que é um material preparado aqui pelo Brasil Escola, tá bom? Fala galera, Jovem na área para mais uma dica massa para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à parte de separação de misturas. Hoje nós vamos falar sobre separação de misturas heterogêneas, beleza? Aproveite e já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, tem muita novidade boa aí para vocês. Valeu? Pegue seu material que já vai começar. Nesse vídeo aqui específico vai falar sobre a separação de misturas heterogêneas, mas um pouco abaixo nós temos um outro vídeo disponível no mesmo link, que seria a separação de misturas homogêneas. Quem quiser é só clicar sobre ele e ver aí o outro processo, a separação de misturas homogêneas. Então, no mesmo link, vocês verão a separação das misturas heterogêneas e homogêneas. E aqui, nesse caso, no caso das misturas homogêneas, vai falar do processo de separação do sal, né, da água do mar, tá bom? Então, essa aqui é a nossa aula de ciências. Caiu aqui num lugar que não tem nada a ver. Meu celular tá cheio de coisa. Mas vamos voltar aqui. Finalmente, nós temos a nossa aula de arte, que trata sobre a arte indígena, certo? Primeiro, nós temos um material que é tirado da apostila do livro de arte que a gente utiliza aqui na EJA. Então, tem esse texto, né, a arte indígena. Aqui uma ilustração de uma funerária marajoara, né? Seria uma espécie de caixão, né? Eu acho que não seria bem isso, né? Mas seria um vaso para colocar os restos mortais,
as bonecas Carajá, né? Vocês vão fazer a leitura desse texto sobre a arte indígena e, basicamente, responder as questões que foram propostas aqui, que são somente duas. Letra A. Cite um tipo de obra de arte produzida por indígenas. Cite um tipo de obra de arte produzida por indígenas. E letra B. O que são grafismos? Da mesma forma que na aula de História, na aula de Ciências, vocês vão clicar nesse linkzinho aqui, que está no final da aula. Vocês clicam nele, abre o vídeo do YouTube e assistam um vídeo de artes que trata sobre esse assunto, tá? Então é isso, gente. Eu fiz aqui um breve apanhado, fiz mais uma passagem mesmo, para que vocês percebam que a navegação nesse material ela não é difícil. Vai chegar para vocês no celular, mais ou menos dessa maneira que está aqui no meu celular. Vocês viram que eu fui abrindo cada um desses textos, né, que estão em PDF, e também abrindo no próprio material os links do YouTube. Então eu tenho aqui salvo no meu WhatsApp, eu envio para mim mesmo esse material e depois envio para vocês, tá bom? Aqui eu tenho de todas as turmas e faço isso todos os dias que eu preciso. Vocês fiquem todos com Deus, um grande abraço e bom trabalho.